Hoje a gente vai contar a história de Anne Hutchinson, uma das primeiras dissidentes da América Puritana e uma mulher que, de um jeito impressionante, desafiou as estruturas de poder da sua época. Uma mulher inadequada para nossa sociedade. Foi com essas palavras pesadas que Anne Hutchinson foi expulsa da colônia da Baía de Massachusetts. Mas como é que pode uma respeitada parteira, esposa e mãe de 15 filhos chegar a um ponto desses? Como ela se tornou a primeira mulher a ser julgada num tribunal de Massachusetts? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E essa história não começa com conflito, não. Pelo contrário, começa com muita promessa. Apenas 4 anos antes de ser banida, Anne Hutchinson chegou ao Novo Mundo com sua família buscando liberdade religiosa e, claro, uma vida nova. E olha, a família Hutchinson não chegou de mansinho. Assim que desembarcaram em Boston, lá em 1634, eles já mostraram a que vieram. Compraram uma casa e uma fazenda gigantesca de 600 acres, o que já sinalizava o status deles. Logo depois, Anne começou a organizar umas reuniões de oração em casa, uma iniciativa que no começo foi super bem vista. Ela era uma figura central na família, mãe de 15 filhos. 15! Isso por si só já dava a ela um baita status na comunidade puritana, que valorizava muito famílias grandes e devotas. E a família era rica, viu? 600 acres de terra na nova colônia, isso era uma demonstração enorme de riqueza e influência, o que colocou os Hutchinson direto na elite local. Mas a influência da Anne ia muito além do dinheiro da família. Ela era uma parteira muito habilidosa, uma profissão que trazia um respeito enorme. E intelectualmente, ela era um gigante. O pai dela era um clérigo que não tinha medo de criticar a igreja e fez questão que ela tivesse uma educação melhor do que a da maioria dos homens da época. Essa mistura de habilidade prática, fé e uma mente afiada fez dela uma figura muito admirada. A reputação dela era tão boa que o próprio reverendo John Cotton, que era o líder espiritual que ela seguiu da Inglaterra para a América, elogiou ela publicamente. No início, Anne Hutchinson parecia ser, o modelo perfeito de mulher puritana. Pois é, parecia. Essa imagem de mulher modelo logo começou a ruir. As mesmas reuniões que renderam elogios a ela se tornariam o motivo da sua queda, à medida que a voz dela começou a desafiar os próprios alicerces da autoridade da colônia. O que começou como uma reunião de oração só para mulheres ficou tão popular, mas tão popular, que os homens começaram a participar. E foi aí que o alarme soou. Para os líderes puritanos, uma mulher ensinando teologia para homens era mais do que inapropriado, era virar de cabeça para baixo a ordem social e divina que eles tanto lutavam para construir. E o buraco era bem mais embaixo. A questão central era teológica, mas tinha consequências sociais enormes. Basicamente, os ministros pregavam o pacto de obras, ou seja, que as boas ações e uma vida correta eram a prova de que a pessoa era salva. Isso criava uma hierarquia bem clara, né? Mas a Anne defendia o pacto de graça. A salvação seria um presente de Deus, algo interior, que não dependia de nenhuma ação. Isso queria dizer que um ministro super religioso e um pecador qualquer podiam estar no mesmo nível aos olhos de Deus, o que, claro, minava a autoridade da igreja. Então, para piorar, Anne sugeriu algo ainda mais radical, a ideia de revelação direta. Ela acreditava que uma pessoa podia se comunicar direto com Deus, receber orientação sem precisar de um ministro para fazer a ponte. Isso, meus amigos, era uma ameaça direta a toda a liderança religiosa. Afinal, se as pessoas não precisavam dos ministros para interpretar a Bíblia, qual era o papel deles? Com a influência dela crescendo sem parar, os líderes da colônia decidiram que ela era uma mulher perigosa demais, que precisava ser calada. Eles a levaram a julgamento, acusando-a não só de heresia, mas também de sedição, de estar minando a autoridade do Estado. E essa citação do governador John Winthrop durante o julgamento, nossa, ela diz tudo. O crime dela, na visão dele, não era só sobre religião, era sobre quebrar as regras de gênero. Ao ensinar e liderar, ela estava assumindo papéis que, para ele, eram exclusivamente masculinos. Durante os 2 dias de julgamento, a Anne não se intimidou, de jeito nenhum. Com uma inteligência afiadíssima e um conhecimento profundo da Bíblia, ela se defendeu de forma brilhante, muitas vezes usando as perguntas dos próprios magistrados contra eles. E aqui a gente vê como as qualidades que a tornavam notável foram usadas contra ela. O governador Winthrop não a descreveu como inteligente ou articulada, mas como altiva, feroz e ousada. Em vez de impressionar o tribunal, que era todo masculino, a inteligência dela só os irritou ainda mais. Depois de 2 dias de um interrogatório super intenso, os magistrados ainda não tinham provas concretas para condená-la. Ela tinha se defendido muito bem. Mas aí, num momento crucial, a própria Anne Hutchinson cometeu o que seria seu erro fatal.
Ela declarou na cara do tribunal que seu conhecimento da verdade não vinha só das Escrituras, mas de uma revelação direta de Deus. Naquele momento, ela praticamente assinou a própria sentença. Para os magistrados puritanos, essa era a heresia inegável, a prova que eles precisavam. A sentença foi rápida. Banimento. Na primavera de 1638, ela e sua família foram forçadas a deixar Massachusetts. Eles foram primeiro para Rhode Island, fundada por outro dissidente, Roger Williams, e depois se mudaram para Nova Amsterdã, onde hoje é Nova York. Tragicamente, em 1643, ela e 5 de seus filhos foram mortos em um ataque de nativos americanos, um evento que o governador Winthrop, aliás, viu como o julgamento final de Deus sobre ela. Por muito tempo, essa foi a imagem que ficou da Anne Hudson, uma herege perigosa que teve um fim trágico. Mas a história, como a gente sabe, tem um jeito de reavaliar suas figuras. Vamos avançar um pouco e ver como o legado dela foi completamente transformado. Por séculos, a história dela foi usada como um aviso. Mas o tempo passa e as coisas mudam. A jornada para a redenção foi longa, mas olha só que incrível. Em 1922, uma estátua em homenagem a ela foi erguida na frente da sede do governo de Massachusetts, o mesmo governo que a baniu. E o ato final de reparação veio em 1945, quando a legislatura revogou oficialmente o banimento dela. A herege tinha se tornado heroína. Hoje em dia, Anne Hutchinson é celebrada não como uma figura perigosa, mas como uma pioneira. Uma defensora da liberdade de consciência e um dos primeiros exemplos na América de uma mulher que exigiu o direito de ter uma voz pública. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Será que a Anne Hutchinson se via como uma rebelde lutando pela liberdade de expressão e de religião? Ou ela era simplesmente uma mulher de fé profunda, cuja coragem de falar a sua verdade acabou batendo de frente com uma sociedade que não estava pronta para ouvir uma voz como a dela? A resposta, talvez, esteja em algum lugar no meio do caminho.